Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom. Olá, feliz ano novo a todos. 2020 chegou e chegou com tudo para os profissionais do departamento pessoal. Mal o ano começou e a gente já tem várias novas rotinas que precisam ser estudadas, precisam ser entendidas, novos cronogramas, E-Social teve alteração, enfim, várias mudanças. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para deixar vocês atualizados, para a gente não esquecer de nada nesse início do ano. Então eu separei aqui alguns tópicos, tá? Eu vou dar uma lida nos tópicos para depois a gente exemplificar bastante eles, entrar em cada um bem detalhadamente. Então os tópicos são: novo cronograma do E-Social para 2020, o novo salário mínimo, fim dos 10% da multa do FGTS, o contrato de trabalho verde e amarelo, o fim do CAGED, suspensão dos eventos 1.200 ao E-Social, aguardando a nova tabela do INSS, as empresas sem movimento do grupo 2, Cefip sem movimento, DIRF do ano base 2019, o FAP referente a 2020, a nova fórmula de cálculo do INSS dos segurados a partir de março, a RAIS do ano base 2019, o novo layout do E-Social simplificado, a CTPS digital e a exclusão do Simples. Então, tudo referente agora início do ano, janeiro, fevereiro, março. Então, a gente tem bastante novidades aí e que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Ok? Então, vamos lá. O primeiro item, então, cronograma do E-Social para 2020. Então, lá em 23 de dezembro de 2019, foi publicado o novo cronograma. Então, janeiro de 2020 era para entrar um novo grupo, uma nova fase, novas fases, né? Tanto a fase 3 do grupo 3, quanto também o SST, os órgãos públicos, tudo isso estava previsto para entrar em janeiro, conforme o último cronograma. Mas teve alteração. Então, quais foram as alterações no cronograma? Foram divididos dois novos grupos, desmembrando o grupo 4, que era o grupo de órgãos públicos. E ficou dessa forma: o grupo 4, órgãos e entidades federais, o grupo 5, órgãos e entidades estaduais e o grupo 6, órgãos e entidades municipais. Então a gente passa a ter 6 grupos do E-Social. Na verdade, essa divisão foi em relação somente ao grupo 4, né, que separou as esferas dos órgãos públicos em federal, estadual e municipal, para que os órgãos públicos federais já possam entrar antes, porque eles já se dizem preparados para entrar, enquanto os municipais ainda demoram um pouco mais. Por isso teve essa mudança, tá? Outra mudança em relação ao cronograma, em relação ao grupo 3, fase 3, eventos periódicos. Estava para iniciar em janeiro de 2020, mas a gente já sabia, né? Só faltava realmente a data que ficou isso então. E além de ter uma nova data, houve uma divisão também. Então o que aconteceu? Foi dividido em três entradas, né? 3 meses. Então, CNPJ raiz com final 0, 1, 2 e 3 entra em setembro. 4, 5, 6 e 7 em outubro, 8, 9 e também as pessoas físicas entram em novembro. Então o cronograma ficou assim para a entrada da fase 3, grupo 3. Grupo 3 é aquele grupo grande das empresas optantes do Simples, das pessoas físicas. Então a gente faz análise para saber em que mês que eles entram no E-Social através do final do CNPJ. E como é que eu verifico isso? Gente, o CNPJ raiz, a gente sempre tem que pensar no CNPJ raiz, que são os 8 dígitos do CNPJ, o último número eu levo em consideração para saber se o final é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o 9 para saber. 0, 1, 2, 3 é o primeiro grupo que entra em setembro. 4, 5, 6 e 7 em outubro, 8, 9 e também as pessoas físicas então ficaram para novembro. Para daí todas as empresas grupo 1, 2 e 3 estarem no E-Social. Ok? Então essa foi uma mudança significativa. Então tem aí 9 meses para entrar para o primeiro grupo, né? Primeira turma desse grupo 3 entrar na fase 3 do E-Social. Ok? A última mudança em relação ao cronograma é em relação aos eventos de SST, eventos de segurança e saúde do trabalho. Então esses eventos também, né, era para iniciar o primeiro grupo, o grupo 1 agora em janeiro, mas a gente já sabia que não ia e ficou para 8 de setembro de 2020. E ali tá os outros grupos, né? Grupo 2, 8 de janeiro de 2021, Grupo 3, 8 de julho de 2021, Grupo 4, 10 de janeiro de 2022, Grupo 5, 8 de julho de 2022 e o último Grupo 6,
para 9 de janeiro de 2023. Então, 2023 é onde a gente pretende ter o e-social todo implantado. Falta muito tempo, então só chegando lá para a gente ver se realmente vai acontecer, né? Bom, essa era a mudança em relação ao cronograma. Então, pessoal, tem atualização no cronograma, a gente não tem nada novo entrando agora em janeiro, como era previsto, né? A gente sabia que não, mas o cronograma ainda não tinha mudança, então não tem nada que vai entrar além do que já vinha sendo enviado para o e-social, tá? Não tem nenhuma mudança em relação a algo que vai entrar novo em janeiro. Novo cronograma, mas para iniciar em setembro, ok? Então a gente vai ficar atento para essa entrada aí a partir de setembro. Bom, outro item que eu então quero informar para vocês é o novo salário mínimo. Então, lá em 31 de dezembro saiu a medida provisória informando o novo salário mínimo para janeiro, iniciar 1º de janeiro de 2020. Esse valor passa a ser de R$ 1.039. Isso vai gerar, né, fazendo um aumento do salário mínimo, isso acaba gerando para o e-social o evento 2.206 ou 2.306 para empregado ou para contribuinte, e com a data de 1º de janeiro de 2020, ok? E o prazo para enviar isso para o e-social, 15 de fevereiro de 2020, dia 15 do mês seguinte. Outro item muito comemorado, né, é o fim dos 10% da multa do FGTS. Então, as empresas vinham pagando em cada rescisão, em vez de 40% de multa, 50%. Os 10% agora tiveram fim, tá? Então, a partir de 1º de janeiro, desligamentos com data de 1º de janeiro de 2020 não tem mais os 10%. Lembrando que, além da atualização dos sistemas, né, de folha de pagamento, vocês também precisam atualizar o programa da GRRF pelo site, através do site da Caixa, já está disponível para vocês atualizarem. Outro item, então, é o contrato verde-amarelo, uma nova categoria de contrato de trabalho, que também entra em vigor agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, está em vigor, tá? E tem alguns detalhes que a gente tem que observar, inclusive tem um vídeo específico no Contabilidade na TV que fala sobre o contrato verde-amarelo. Quem não assistiu, assista, tá? Ele é bem completo. Aqui eu vou dar só alguns detalhes sobre esse contrato, só para a gente entender melhor. Então, os contratos são válidos a partir de 1º de janeiro de 2020, eles são válidos por 24 meses, então é um contrato por tempo determinado, ele serve para novos postos de trabalho, ele serve para empregados contratados entre 18 e 29 anos, ele é para empregados no seu primeiro emprego, salário pode ser até um salário mínimo e meio, hoje isso equivale a R$ 1.558,50. Até 20% da quantidade de empregados pode ser verde e amarelo, então não é todos os empregados da empresa, não vale demitir todos os empregados e contratar nessa modalidade. O FGTS é de 2% e INSS patronal é isento até um salário mínimo e meio. Lembrando também que precisa de atualização da CEFIP para isso começar a ser tratado pela CEFIP, tá? Mesmo que os programas de folha de pagamento já estejam atualizados, mas a CEFIP também precisa. O prazo mais ou menos estipulado para a liberação da CEFIP é 15 de janeiro. Então a gente precisa aguardar e atualizar a CEFIP para esse fim. Outro item é o fim do CAGED. Para mim, esse é o melhor da notícia, né, que eu posso dar. Na verdade, já vinha noticiando isso ano passado, final do ano passado, mas é uma das mais importantes, né? Uma das notícias que a gente tem que realmente comemorar. Acabou o CAGED. Até joguei nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp, no dia 7, né, que foi realmente o último dia do CAGED, e perguntei aí pro pessoal do departamento pessoal como é que vocês se sentem sabendo que hoje é o último dia do CAGED, né, do CAGED na vida de vocês. Então não tem mais CAGED. E o pessoal realmente comemorou, né? Tem gente que ainda não acredita que isso realmente não vai mais ter CAGED, 40 e poucos anos de CAGED, não terá mais CAGED. Então foi o fim do CAGED, dia 7 de janeiro de 2020, foi a entrega do último CAGED, que é referente a dezembro de 2019. A partir de agora não tem mais CAGED. E aí muita gente também pergunta, mas isso serve só para o grupo 1 e 2 do e-social? É para todas as empresas mesmo? Gente, é para todas as empresas, todos os grupos 1, 2 e 3. Só ficando de fora realmente os órgãos públicos. Mas o grupo 3, que é mais questionado, né? Ele já envia para o e-social os eventos que se referem às admissões, as transferências e aos desligamentos. Então eu já tenho todas as informações no e-social. O grupo 3, ele envia os eventos não periódicos desde o dia 10 de abril de 2019. Então eu já pode facilmente ser substituído. E foi. O CAGED foi substituído.
é realidade, não tem mais CAGED, tá? Vocês não precisam mais entregar CAGED, certo? Então o último foi realmente esse do dia 7 de janeiro de 2020. Outro item também noticiado no site, no portal do E-Social, em relação à suspensão dos eventos 1.200, agora referente a janeiro. Então, pessoal, tá para sair uma nova tabela de INSS em janeiro, certo? Com uma novas faixas, como todo aumento de salário mínimo tem nova tabela, tanto de INSS quanto de salário família. Então, a gente está aguardando essa nova tabela, assim como o E-Social também está. E nesse tempo, enquanto não sair a tabela, está bloqueado o envio de eventos 1.200. Claro que geralmente se fecha a folha, se fecha o mês para fazer o envio, mas caso aconteça de você querer enviar antes, não vai ser aceito, porque o cálculo do INSS é feito pelo E-Social também e eles não têm a nova tabela, assim como nós também não temos, né? Então tem que aguardar essa nova tabela. Os desligamentos, eles podem ser enviados, mas os desligamentos também tem cálculo de INSS, tanto pelo sistema quanto pelo E-Social. E aí um detalhe, quando sair a tabela, a gente precisa verificar todos os desligamentos que foram enviados, caso haja alteração na alíquota que aquele empregado teve, né, precisa ser retificado o evento 2299, que é o evento de desligamento, ok? Então tem que ficar atento quando essa tabela sair. O evento hoje é aceito, os valores são calculados, mas pode ter variação de acordo com a nova tabela que vai ser publicada, ok? Outro item agora é empresas sem movimento do grupo 2. Pessoal, a gente vinha falando ano passado, né, que as empresas sem movimento têm que em janeiro de cada ano fazer a entrega do evento de fechamento sem movimento, é o 1299 sem movimento. Estamos em janeiro, então janeiro é o mês que você entrega novamente que as empresas estão sem movimento. Janeiro 2019, janeiro 2020, certo? Então não podemos esquecer disso. Empresas sem movimento enviam o 1299 de janeiro de 2020 sem movimento para o E-Social. O prazo disso, dia 15 de fevereiro, dia 15 do mês seguinte, ok? Então não podemos esquecer. Empresas do grupo 1 e do grupo 2. O outro item é referente a CFIP sem movimento. Então também temos CFIP sem movimento para fazer a entrega. Essas CFIPs quem tem que entregar são as empresas que não estão na DCTF Web. Então não adianta eu falar por grupo, porque algumas do grupo 2 estão e outras não, dependendo do faturamento. Então quem não está na DCTF Web tem que entregar a CFIP do 13º sem movimento, que o prazo é 31 de janeiro de 2020, e também a CFIP da competência de janeiro de 2020, que também a cada ano em janeiro tem que ser enviada. Então janeiro de 2020, prazo 7 de fevereiro. Envia-se as duas CFIPs sem movimento. Agora, referente à DIRF ano base 2019. Então, pessoal, a DIRF tem que ser feita por todas as empresas que estão obrigadas a ela. Não tem substituição pelo E-Social, porque nada referente ao imposto de renda ainda está sendo considerado no E-Social, tá? Então, todas as empresas que todo ano fazem DIRF continuam fazendo a DIRF desse ano. Saiu no ato declaratório as empresas que estão obrigadas, né? Então, seguindo a regra que está lá publicado, tem que entregar a DIRF. Já está com o layout disponível, né? Os sistemas já estão atualizados, não teve mudança no layout, é o mesmo do ano passado e o prazo de entrega é 28 de fevereiro de 2020. O programa gerador, validador da DIRF também já está disponível, então já pode fazer a DIRF, prazo final 28 de fevereiro de 2020. Falando agora de FAP 2020. Lá em setembro foi publicado o FAP, teve o tempo aí de contestação, né? E ele passa a valer agora a partir de janeiro de 2020. Então, é preciso cadastrar ele no sistema na referência de janeiro de 2020, porque ele faz parte da apuração do RAT ajustável. E para isso, né, fazendo essa alteração no cadastro da empresa, automaticamente vai ser gerado um evento 1005, com início da validade de janeiro de 2020, com o novo FAP para o E-Social. Então, fazendo a apuração de janeiro, o E-Social já vai ter a nova alíquota do FAP, já vai estar atualizado com o sistema. Mas é importante você fazer, né, verificar no site do FAP Web o percentual e cadastrar no sistema. Ou tem sistema também que faz a busca automática, né? Então tem que lembrar de fazer isso agora no mês de janeiro. E sobre a nova forma de cálculo do INSS. A partir de março, competência de março, haverá uma nova fórmula de calcular o INSS dos segurados. Aquele INSS que é descontado de cada empregado no seu recibo de pagamento. Então hoje a tabela que a gente utiliza é uma tabela com faixas e um percentual fixo. A nova tabela ela vai ser de forma progressiva.
exatamente igual é hoje a tabela do imposto de renda, tá? Então eu tenho aí já publicado, a tabela é publicada, então até um salário mínimo é 7,5, de um salário mínimo até R$2.000 é 9, de 2 a 3.000 é 12 e depois até o limite de contribuição, né, que vai ser atualizado agora com a nova tabela do INSS, passa a ser de 14%. Então eu tenho uma nova tabela, certo? Mas além de ter uma nova tabela, eu tenho uma nova forma de calcular esse INSS dos empregados. E aí, pessoal, eu até apresento aqui para vocês essa tabela progressiva já com uma parcela a deduzir. Então, em vez de fazer um monte de cálculo, como está sendo divulgado aí, tem vídeos aí divulgados por alguns profissionais ensinando como se calcula, vídeos de 15, 20 minutos. Então, a gente não precisa estar aplicando essa forma tão detalhada, né? Na verdade, não é questão de detalhar ou não, mas pegar o salário e dividir ele em várias partes para daí chegar ao valor do INSS. A gente pode aplicar essa tabela, que eu mostro para vocês ali, que é uma tabela progressiva com a parcela a deduzir, exatamente igual o governo publicou a tabela do imposto de renda, né? Que é o último que a gente tem faz alguns anos. Mas dessa forma eu consigo chegar no mesmo valor aplicando o salário desmembrado em várias partes, mas aplicando uma única tabela. Olha só, tem um detalhe que a gente está em contato, inclusive, com o governo, para eles publicarem essa tabela de forma oficial, né? Então, dessa forma, a gente pode facilitar, né, para os sistemas, facilitar para os usuários, facilitar, inclusive, para o empregado final, o entendimento, como sempre foi a tabela do imposto de renda. Dessa forma, também, a gente está sugerindo para que o governo publique essa tabela dessa forma, né? O resultado final é o mesmo, não muda nada, mas facilita o entendimento. Então, em vez de ter aí 15, 20 minutos de explicação ensinando como se calcula esse novo INSS, fica mais fácil aplicar essa tabela. Então, bem provável que eles devem estar publicando isso no site da Receita Federal, né? Isso a gente precisa aguardar. Bom, agora falando sobre RAIS, ano base 2019. Então a RAIS também é uma ótima notícia, todas as empresas do grupo 1 e 2 não precisam fazer RAIS, não precisam se preocupar com a RAIS que vai vir aí para entregar entre março e abril, tá? Não está disponível ainda o layout, não está disponível ainda validador, não tem prazo, mas eu já adianto para vocês que empresas do grupo 1 e 2 não vai entregar, não precisa se preocupar com essa RAIS. Tá? Então, todas as empresas do grupo 1 e todas as do grupo 2, tá? Não é só as que estão na DCTF Web, faturamento abaixo, acima de 4.800.000, não. São todas do grupo 1 e grupo 2. Já as do grupo 3 precisam entregar normalmente a RAIS, aguardando aí o novo layout, o validador e o prazo, ok? Sobre o novo layout do E-Social. Então, toda essa mudança aí no E-Social, pessoal, foi em relação a simplificação, né? Então tivemos mudança no cronograma, fala-se muito em simplificação, mas cadê, né? Então realmente não tem ainda o novo layout, estamos aguardando a previsão para eles liberarem agora janeiro de 2020, a previsão para isso entrar em ambiente restrito é julho de 2020 e ambiente de produção em setembro, que é quando começa esse novo grupo aí, grupo 3, na fase 3 nos eventos periódicos, ok? Então estamos aguardando essa simplificação, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas o layout oficial estamos aguardando. Mais 2 itens só para a gente finalizar. Pessoal, a CTPS Digital, ela está hoje atualizada de forma online com o E-Social. Você mandou uma alteração de salário, aumento salarial para o E-Social, automaticamente já aparece na mesma hora, de forma instantânea, na CTPS Digital do empregado. Assim como desligamentos, admissões, qualquer alteração contratual, né? Tudo aparece de forma online. Hoje ele está totalmente sincronizado, certo? Então fez a atualização, no mesmo instante já está lá. Isso é uma ótima notícia também, o governo também está correndo atrás, então só para que vocês fiquem sabendo, né? Esses tempos me perguntaram quanto tempo demora, então agora é instantâneo, é imediato, ok? E para finalizar, uma das perguntas que também me fazem muito, né? Agora em janeiro há sempre mudança de empresa que entra no Simples, sai do Simples, isso muda alguma coisa para o grupo que ela está enquadrada no E-Social? A resposta é, não muda nada, vale como base o que ela era em julho de 2018. Mesmo que depois ela entrou, saiu do Simples, mudou em 2019, mudou em 2020, não interessa. O que ela era em julho de 2018 é a que define o grupo que ela é do E-Social. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, ok?
Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido as dúvidas, ajudado vocês a lembrar de todas essas novidades aí, todas essas rotinas de início do ano aí que tem por vários meses, né, novidades. Lembrando para vocês curtirem o canal de Contabilidade na TV, para vocês estarem sempre recebendo as notícias. Sempre que tiver um vídeo novo publicado, vocês vão estar recebendo. Curtam a página, façam comentários, deixem suas dúvidas, vou estar sempre respondendo, ok? Até o próximo vídeo e um feliz 2020 a todos!